Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão, de Arquivologia. Vamos fazer agora exercícios da banca 6 Gran Rio relativos ao assunto arquivos permanentes. Prova do BNDES 2006, tratando dos conhecimentos específicos. Entre os anos de 1964 e 85, o Brasil viveu uma experiência política da qual toda a América Latina, entre as décadas de 50 e 90, foi vítima. Uma sucessão de governos autoritários. Uma das principais características desses regimes ditatoriais era o emprego da força para conter manifestações que expressassem anseios democráticos da população, e um serviço de repressão que buscava impedir, inclusive, a possibilidade de arregimentação de forças oposicionistas. Um dos principais órgãos de investigação e repressão do regime ditatorial brasileiro era a Delegacia de Ordem Política e Social, representada pela sigla DOPS. Durante os anos do regime militar, a infinidade de documentos gerados por este e outros órgãos de repressão chama a atenção não só por sua quantidade, mas também pelo seu valor para a recente memória política brasileira. Assim, pode ser considerado fundo DOPS. Então vamos ver o que eu posso considerar como fundo DOPS para poder marcar a resposta dessa questão. O conjunto de documentos produzidos e recebidos pelos agentes no trâmite das investigações sobre supostas ações, organizações e agentes comunistas. Isso aqui eu posso considerar, sim, fundo DOPS, que é o conjunto de documentos produzidos pelos agentes do DOPS, então isso compõe um fundo DOPS, né? Caracteriza as atividades desses agentes. A reunião daqueles documentos que traduzem a ação dos agentes repressores contra o MR8, né? Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Isso não é fundo DOPS, porque a reunião de documentos que traduzem a ação dos agentes contra o MR8 comporia um fundo MR8, mas não comporia um fundo DOPS, né? E reunião de documentos, quer dizer, implica em várias origens. Vários órgãos realizaram ações contra o MR8, não foi um órgão só. Se tivesse no contexto de que o DOPS tinha documentos que caracterizavam a ação contra o MR8, tudo bem, mas aqui não está caracterizado o órgão, então isso é uma reunião de documentos, é uma coleção, não é um arquivo, não é um fundo. O conjunto de documentos dispersos sobre o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick e os militantes implicados na ação também não pode ser isso, porque está se falando em documentos dispersos. E em arquivo eu não posso ter dispersão, eu tenho que ter conjunção, eu tenho que ter união, relação entre os documentos, não pode ser nada disperso, e sim agrupado. Então não seria fundo e nem fundo DOPS. A reunião dos documentos que, gerados e recebidos por essa instituição, foram necessários ao seu funcionamento e ao cumprimento de suas atividades. Sim, perfeito. Reunião dos documentos gerados por essa instituição, então que foram gerados pelo DOPS. Então caracteriza aqui como certa a 1 e a 4, marcaria-se a letra C como resposta correta para essa questão. 1 e 4 apenas, letra C. BNDES 2006. A história não se faz com documentos que nasceram para serem históricos, nem com autógrafos de grandes figuras, nem com documentos isolados que signifiquem o ponto final de algum ato administrativo, e sim, ademais de outras fontes, com a papelada gerada pelo cotidiano da vida administrativa. Isso aqui está retirado do livro de Heloísa Belotto, Arquivos Permanentes. Então, de acordo com Belotto, a pesquisa histórica baseia-se em documentos que adquiriram valor histórico ao longo do cumprimento das funções para as quais foram produzidos. Assim, é possível afirmar que um documento merece ser preservado permanentemente
quando ele é o quê? Então eu estou falando em preservação permanente de documentos. Então, o que caracteriza aqui o documento permanente? Prova de uma decisão administrativa da presidência de uma determinada instituição pública ou privada? Não. Porque uma decisão da presidência não precisa ser preservada definitivamente, não é naturalmente um documento histórico. Parte integrante de um grupo de documentos que faz transparecer o funcionamento cotidiano de uma determinada instituição? Sim. Letra B de bola, a resposta para essa questão. Vamos ver as outras? O relato escrito pelo presidente de uma notória instituição sobre o cotidiano político de sua época? Isso não necessariamente é um documento permanente. Um documento perfeitamente compreendido de maneira alheia à sua produção e necessária ao trâmite administrativo? Alheio à sua produção? Não. Tem que estar inserido no contexto da produção. Então não cabe. Produzido por uma única pessoa de acordo com os seus interesses para entrar para a história? Isso não quer dizer nada em termos de ser documento permanente. Então, letra B de bola, a resposta para essa questão. BNDES 2006. Entendem-se os arquivos permanentes como depósito da memória social responsáveis pela guarda da história in natura, pois eles têm a função primordial de... Então, qual é a função primordial dos documentos permanentes? Avaliação e aplicação de tabela de temporalidade? Nem pensar. Não tem nada a ver isso com o documento permanente. Classificação e ordenação dos documentos após a fase corrente? Ele não lida com isso. Ele não lida com isso, e classificação dos documentos após a fase corrente está um pouco incoerente, porque eles estão classificados na corrente. Tem a função primordial de recolhimento e tratamento dos documentos públicos após o trâmite de suas funções originais? Ok. É isso daí. Letra C de casa, resposta para essa questão. Vamos ler as outras. Encaminhamento dos documentos aos órgãos de origem para avaliação periódica? Não tem avaliação, não se faz isso em permanente. Descarte dos documentos após um prazo máximo de 200 anos? Absurdo. Não existe isso no sentido do permanente. Então, letra C de casa, a resposta para essa questão. BNDES 2006. Com relação ao arranjo documental, pode-se afirmar que... Então, o que seria o arranjo? Resume-se a ordenação dos conjuntos documentais remanescentes das eliminações? Sim, é isso. A resposta já é a letra A. Mas vamos ver as outras. Consiste em agrupar documentos avulsos sobre critérios temáticos? Em arquivo não tem essa de agrupar documento avulso. Designa a organização de documentos nos arquivos da primeira e segunda idade? Não tem nada a ver, aqui eu estou lidando com terceira idade. Distingue-se completamente da operação de classificação? Também não. Ele se assemelha ao arranjo, se assemelha à operação de classificação. Então não distingue-se completamente. Não admite adaptações na classificação? Claro que admite, né? Por mudança de termos, por mudança de estrutura organizacional, por uma série de questões aí. Então, a resposta adequada para essa questão é a letra A. BNDES 2006. Um documento apresenta as seguintes características principais. Aí aqui a gente está verificando horário de funcionamento, endereço, né? E-mail, homepage, como é a forma de consulta, como é o empréstimo, a reprodução dos documentos, né? Os regulamentos de acesso para o usuário externo, para o usuário interno. Então tem aí uma gama de informações que me remetem às características de um dado instrumento de pesquisa. Pela gama de informações, pelo tipo de informação que tem aqui, só pode ser letra A, o guia.
que é o instrumento de pesquisa mais abrangente que existe e que tem essa gama toda de informações. Nenhum outro tem essa gama de informações. Endereço, telefone, como é que chega de condução, homepage, e-mail, como é que reproduz, como é que é o acesso, como é que são as questões de levantamentos, esse tipo de coisa, né? Fornece o histórico da instituição, a quantidade dos documentos, o número de fundos, a quantidade de documentos em cada fundo, o período que abrange o acervo, tudo isso. Então, viram essa gama de informações aqui numa questão, não precisa titubear, pode marcar que é guia. Letra A resposta para essa questão. BNDES 2006. O arranjo em fundos torna o arquivo permanente, organizado e lógico. Mas a descrição é a única maneira de possibilitar que os dados contidos nas séries e ou unidades documentais cheguem até os pesquisadores. Isso aí está em Beloto, né? Arquivos permanentes. De acordo com o trecho acima, considerando a descrição documental, podemos afirmar que o processo de descrição consiste em quê? Vamos lá. Analisar documentos desde a fase corrente e utilizar os instrumentos que controlem a passagem para as fases posteriores? Claro que não. Claro que não, porque descrição é uma atividade inerente a arquivo permanente. Então não posso nem falar em arquivo corrente aqui na opção. Compor instrumentos que orientem quanto ao tempo de manutenção dos documentos no arquivo permanente? O tempo é permanente, então não vai ter tempo de permanência. Isso é uma incoerência na hora de elaborar a alternativa. Coletar informações necessárias à definição de políticas de preservação e conservação de documentos históricos. A descrição não faz isso. Elaborar instrumentos de pesquisa que permitam identificar, localizar, rastrear e, por fim, utilizar os dados. É isso aí. Letra D de dado a resposta para essa questão. E a E? Elaborar instrumentos que descrevam o trâmite dos documentos dentro da instituição e a destinação final? Isso não é a descrição que faz. Isso é a avaliação. E que não cabe na fase permanente. Então, resposta para essa questão, letra D de dado. BNDES 2006. A respeito de instrumentos de pesquisa, são feitas as afirmações a seguir. Analise-as. O guia é o instrumento de pesquisa mais abrangente que pode, inclusive, atingir o grande público, pois propicia uma visão do conjunto dos serviços de arquivo. Ok, isso está correto. O inventário é um instrumento de pesquisa que descreve de forma unitária as peças documentais de uma ou mais séries. Isso está errado. O inventário, quem descreve de forma unitária as peças documentais não é inventário, sim repertório ou catálogo seletivo, que é o apelido do repertório. 3. O instrumento de pesquisa utilizado para descrever minuciosamente cada peça integrante de uma relação seletiva é o catálogo seletivo. Isso aí está correto. Ou repertório, também é um sinônimo. Índice nada mais é do que um instrumento do tipo parcial que descreve conjuntos documentais ou partes de um fundo. Isso está errado. Não é índice. Isso é o inventário, que é um instrumento parcial, que pode descrever isso na forma sumária ou analítica. Então, corretas eu tenho a 1 e a 3 apenas. Letra A como resposta para essa questão. BNDES 2006. A única possibilidade de se ter acesso às informações contidas nos documentos do arquivo permanente é através de um instrumento de pesquisa. Assinale a opção que apresenta unicamente exemplos desses instrumentos.
Então, qual seria? Guia, tudo bem. Inventário, tudo bem. Revistas semanais, não são instrumentos de pesquisa. Catálogo seletivo, ok. Índice, ok. Publicações vespertinas, não. Inventário analítico, ok. Índice, ok. E guia, ok. Letra C de casa, a resposta para essa questão. Dicionário de verbetes, não. Guia, ok. Catálogo, ok. Mas de verbetes, não. Livro de ouro, não. Inventário sumário, sim. Quadro de arranjo, também não. Não é instrumento de pesquisa. Então, resposta à letra C de casa para essa questão. Um grupo de trabalho da partida, BNDES 2006, perdão. Um grupo de trabalho dá partida a uma série de atividades relativas à reorganização de um arquivo. O trabalho é distribuído tematicamente entre 3 equipes, cabendo a cada uma delas os seguintes temas. 1. Arquivos correntes. 2. Arquivos intermediários. E 3. Arquivos permanentes. A equipe cujo tema foi arquivos permanentes desenvolve uma das tarefas considerando a verificação dos dados relativos às questões ligadas aos conteúdos dos fundos documentais, a tipificação das espécies documentais, as datas baliza, as subscrições, as relações orgânicas entre outros documentos. Com essa sistemática, o grupo de trabalho está estruturando um plano de quê? Descrição. O grupo está estruturando um plano de descrição porque ele vai verificar as questões ligadas aos conteúdos dos fundos, as datas, né, as ligações entre os documentos, para fazer uma atividade de descrição, ou seja, descrever a composição do fundo em um nível e podendo até ir ao nível de descrever o próprio conteúdo documental. Então, a questão está estruturando um plano de descrição. Letra E, a resposta para essa questão. BNDES 2006. Estabelecidos quais os fundos de uma administração, é preciso discernir-lhes as variações e decidir como agir quando há supressão ou transferência de competências. Por exemplo, a aprovação de um financiamento para a construção de um conjunto habitacional deixa de ser atribuição de um setor do Banco Social e passa para uma gerência externa ao banco, de apoio internacional. Os 2 fundos já existiam e continuam a existir, sendo acrescentados ao segundo os papéis correspondentes àquela transação de financiamento social. Se, entretanto, a gerência externa de apoio internacional for suprimida, seus papéis, na totalidade, não passam para outras gerências. Sua documentação constitui um fundo que é considerado, letra B de bola, fechado. Então, nesse sentido, eu tenho transferência de responsabilidades. Aí a responsabilidade passou para essa gerência externa de apoio internacional. Mas aí, se ela for suprimida, acabaram com essa gerência, acabou a produção documental. Então, essa gerência se tornou um fundo que a gente chama fechado. Letra B de bola para essa questão. BNDES 2010. Um arquivista precisa organizar o arquivo de uma empresa estatal no Rio de Janeiro. Ao iniciar o trabalho, se depara com muitos documentos de diversos departamentos, além de alguns conjuntos documentais de filiais dessa empresa em outros estados. Como esses documentos são considerados de guarda definitiva, antes de proceder à ordenação dos documentos em série, o arquivista deve estabelecer o quê? Como a questão está falando em guarda definitiva, eu estou falando em arquivo permanente. E antes de eu proceder à ordenação, o arquivamento dos documentos em um arquivo permanente, elabora-se o que a gente chama quadro de arranjo. Letra D de dado a resposta, que é
o quadro que é montado, que esquematiza como os documentos, intelectualmente falando, vão estar distribuídos a partir de uma estrutura, de um organograma. Então, depois vão dizer onde eles vão estar localizados. Então, isso aí remete ao que a gente chama em arquivo permanente, quadro de arranjo, para depois fisicamente se arquivar os documentos. Letra D de dado, a resposta para essa questão. BNDES 2010. Numa pesquisa via internet, realizada a partir de São Paulo, sobre quais eram os documentos que estavam custodiados pelo arquivo municipal de uma cidade, o usuário afirmou que as informações não eram suficientes para a sua pesquisa. Ele precisava saber quais os conjuntos de documentos mantidos pelo arquivo. Queria conhecer e precisava ler sobre o histórico, a natureza, a estrutura e o período de tempo abrangido pela quantificação de cada conjunto documental. Assim justificaria sua viagem àquela cidade. Então, com base nos elementos apresentados pelo usuário, o arquivo municipal dessa cidade deverá reestruturar o quê? Olha a gama de informações. Ele precisa saber quais são os conjuntos de documentos mantidos pelo arquivo. Queria conhecer o histórico, a natureza, a estrutura, período de tempo abrangido e a quantificação de cada conjunto documental. Olha a gama de informações que se tem aí. Só pode ser um instrumento de pesquisa. O guia. Resposta para essa questão, letra E. Com isso, pessoal, terminamos nosso encontro sobre exercícios da banca Sesgran Rio de arquivologia tratando de arquivos permanentes. Até um próximo encontro.